Que a paz de Jesus e o amor dele envolva nossos corações e nos dê uma noite abençoada de estudos. Bom, gente, está faltando uma semana para o Natal. E nada melhor do que nessa proximidade do Natal a gente falar um pouquinho daquele que é a grande luz das nossas vidas, nosso Mestre amado Jesus. E eu fui buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Essa fala de Jesus, ela está inserida ali no contexto do Sermão do Monte. Quando Jesus proclama as bem-aventuranças do Reino de Deus, entre outras afirmações, ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Kardec tem ali vários itens explicando essa fala de Jesus. Nós temos ali o argueiro e a trave, a indulgência, não julgueis para não serdes julgados. Mas os dois itens que mais me chamaram a atenção foram: perdoai para que Deus vos perdoe, e reconciliação com os adversários. Por quê? Porque são duas atitudes que vão na contramão dos nossos interesses pessoais, ou melhor, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E são duas atitudes que, para tomar, elas são assim, intimamente ligadas, porque para você perdoar, para se reconciliar, é preciso ter muito amor, muita empatia e, principalmente, muita humildade. É preciso colocar-se no lugar do outro e aceitar humildemente aquele antigo adversário. E isso para nós ainda é muito difícil. Bom, fugiu agora. Por que é preciso a humildade? Porque a humildade, ela nos mostra que nós também erramos, que nós não somos falhos, que nós não somos infalíveis e perfeitos. Muito pelo contrário, nós somos ainda imperfeitos e falíveis. E todos nós precisamos de amor e perdão para seguir nessa nossa jornada evolutiva a caminho da luz, a caminho do amor paternal de Deus, que perdoa todas as nossas faltas, repito, todas. Quando Jesus nos solicita a sermos misericordiosos, na realidade ele está tentando nos ajudar a refletirmos em nós a grandeza e a luminosidade do nosso Criador. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que ele não só perdoa todas as nossas faltas, o que também não nos isenta de passarmos pelos 3 crivos: arrependimento, expiação e reparação. Errou? Não se desespera. Tem solução. Mas vai ter que se arrepender do mal feito, vai ter que sentir na pele porque não deveria ter feito o que fez e principalmente vai ter que reparar todo o mal feito. Porque não é possível que eu chegue num lugar, desarrume tudo e depois fale: arruma aquilo que eu fiz. Não, eu vou ter que corrigir o meu erro. Deus não só perdoa todas as nossas faltas, como Ele também oculta temporariamente aos nossos olhos todos os erros graves que nós cometemos ao longo das diversas existências. E assim, através do tempo, dando-nos uma nova oportunidade, dando-nos uma nova envergadura corporal, Ele nos dá condições de nos redimir, de nos liberar do peso da culpa sem constrangimento. Eu costumo dizer que essa questão da culpa é tão grave que, se hoje nós lembrássemos de alguns dos erros graves que nós cometemos ao longo dessas diversas existências, senão não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações. Se nós nos lembrássemos, o peso da culpa simplesmente nos esmagaria moralmente. E nós não conseguiríamos dar um passo
na senda do progresso espiritual, porque nós não nos perdoaremos. Não é Deus que não iria nos perdoar. Seríamos nós mesmos, nossa própria consciência. E essa é uma questão que a gente precisa trabalhar também, a questão do auto-perdão. E a gente só vai conseguir liberar o perdão para nós mesmos quando nós nos vermos como nós ainda somos temporariamente imperfeitos e falíveis, passíveis de falha. E essa questão do peso da culpa, ela sozinha é capaz de nos impor tamanho sofrimento que é muito difícil lidar com ela. É quando, muitas vezes, a pessoa, para fugir da própria consciência, ela recorre muitas vezes a subterfúgios que vão lhe trazer ainda mais sofrimento. É quando ela recorre ao alcoolismo, ao uso da droga. Para quê? Para fazer calar a voz que não se cala, que é a voz da consciência. E a gente precisa lembrar que, além dos nossos inimigos encarnados, visíveis aos nossos olhos, aquelas pessoas que não gostam da gente, e às vezes até aparentemente sem motivo, todos nós também temos os nossos inimigos invisíveis. Aquelas pessoas que muitas vezes nós prejudicamos, magoamos, ferimos em outras existências e que não nos perdoam o erro cometido. E ficam em busca daquilo que o Emmanuel chama de a triste brecha do lado fraco que todos nós consumimos e que eles conhecem muito bem, porque já nos conhecem de outras eras. E essa brecha ela pode se dar através da vaidade exacerbada. Nós temos visto aí muitas jovens desencarnando, às vezes eu acredito até que precocemente, por causa de um padrão estético que a gente fica sem entender. Jovens belas, com a vida toda pela frente, e desencarnam por causa dessa busca desenfreada, desequilibrada, em busca de um ideal que está na cabeça dela. Mas a gente também não julga, porque nós sabemos que, principalmente a mulher, nós temos a questão da autoestima, muitas vezes baixa. E o que acontece? Às vezes basta uma palavra infeliz. Você está gorda, você está diferente, você está assim, um desdém, e desencadeia esse processo auto-obsessivo, onde a pessoa não se vê como ela realmente é, mas como o outro passou para ela. E também pode se dar através da ambição desmedida, aquelas pessoas que, para enriquecimento, né, elas não pensam em lei, elas não pensam em moral, em ética, elas passam por cima de tudo, colocam o dinheiro como valor máximo, e aí caem nas armadilhas das trevas. Pode também se dar através do sexo desequilibrado, quando a pessoa ela se expõe aos outros. Todas essas são formas que a espiritualidade inferior muitas vezes utiliza para nos levar a quedas morais. E aí a gente se pergunta, mas como conviver no meio de tanta hostilidade, no meio de tanta animosidade? E a gente tem a resposta para todas as nossas perguntas numa única personalidade. No Cristo, a gente encontra a resposta para todas as nossas perguntas. E lá, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Pois que o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Aí a gente pergunta, mas como que o jugo de Jesus pode me ajudar se as minhas dívidas são enormes? Porque na lei que ele veio vivenciar, explicar através do próprio exemplo, na lei soberana que reina absoluta acima de todas as leis, na lei imutável e perfeita de Deus, só existe um verbo. O que diz o mandamento maior que ele legou à humanidade? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então só existe um verbo aí.
E a gente aprende com Jesus que o amor, esse sentimento por excelência, herança legítima do nosso Pai, ele vai nos libertar e nos redimir de nossas culpas e guiar nossos passos rumo à perfeição que nos cumpre alcançar. E aí a gente pergunta, mas em que momento Jesus ensinou o perdão das ofensas? Eu diria que foi vários. A gente vai citar só alguns. Eu acho que foi um ensinamento que ele foi assim, mais contundente, ele foi mais incisivo, e até nos seus últimos minutos, na condição de encarnado entre nós, foi o ensinamento que ele nos deixou. Encontramos Jesus falando na importância do perdão lá na parábola do credor incompassivo. Parábola é aquelas historinhas que Jesus contava com fundo moral. E na parábola do credor incompassivo, ele fala daquele homem que, estando todo endividado, vai ao templo pedir ao Senhor o perdão das suas dívidas, porque ele não está conseguindo honrar com elas. E ele alcança a misericórdia do Senhor. Ele sai dali do templo feliz da vida, mas ele encontra com uma pessoa que está em dívida com ele. E o que ele faz? Ele repete para essa pessoa a misericórdia que o Senhor teve com ele? Ele agarra a pessoa pelo pescoço e exige o pagamento imediato da dívida. As pessoas que veem aquilo vão ao Senhor e contam o que se passou. O Senhor então chama aquele homem e diz para ele que ele deveria ter tido misericórdia do seu irmão. Mas já que ele não teve, a partir daquele momento, então, suas dívidas voltarão a ser cobradas. Gente, quem é esse homem da parábola do credor? Somos nós. Porque nós estamos constantemente precisando de perdão. Nós precisamos de perdão para as faltas que nós cometemos conscientemente, sabendo que estamos errados. A gente persiste no erro e comete a falta. E precisamos de perdão também para as faltas que nós cometemos inconscientemente. Porque a nossa materialidade, a nossa animalidade é tamanha que nós, por vezes, somos extremamente violentos e não nos damos conta disso. Nós somos violentos com um olhar de deboche, de ironia, de pouco caso, onde você diminui a pessoa completamente. Nós somos violentos com as palavras que nós emitimos e não nos damos conta. E a gente depois fala, mas fulano não gosta de mim e olha de cara feia, porque você não viu o olhar que você mandou para ele, mas ele recebeu a energia e te devolvendo. Então nós estamos constantemente precisando de perdão, mas a gente recusa ainda a conceder o perdão ao outro. Um outro momento que a gente encontra o Senhor Jesus falando na importância de perdão é diante de Pedro, o apóstolo, que provavelmente, cansado dessa história de perdão, tentou botar limite. E aí ele pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Na 8ª, né? No livro. E o que Jesus responde? Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Infinitamente, tantas vezes quanto fores ofendido. Perdoa e liberta-te das algemas do ódio, que são algemas extremamente pesadas e te vinculam a pessoas que você não vai querer ter por perto. Então faz essa doação a Deus, que na realidade é uma doação a nós mesmos, quando nós nos libertamos desse sentimento que não tem a ver com a nossa filiação divina. Um outro momento que a gente vê o Senhor Jesus exemplificando mais uma vez a misericórdia é diante da mulher adúltera, que ela pega em erro, em adultério, e é levada na presença dele para que ele dê a sentença. E é interessante a calma de Jesus diante dessas situações, que para a gente seria bombástico. Jesus fica calmo. E o que ele faz? Ele emite alguma sentença? Mais uma vez, ele exercita a misericórdia e desafia a humanidade. Atire a primeira pedra, aquele que estiver em pecado. É interessante porque, sem mover uma palavra grosseira, sem botar dedo na cara, porque a gente adora isso, Eu sou dono da verdade, vou jogar na cara, sem jogar nada na cara de ninguém, ele resolve o problema. A
sem nenhuma grosseria. Um outro momento em que a gente vê Jesus exemplificando a importância do perdão, e aí para mim esse momento assim é o crucial, porque hoje, principalmente nós espíritas, que já sabemos da necessidade que nós temos de perdoar, a gente perdoa, mas não na hora que a falta é cometida, porque na hora que a falta é cometida o sangue está quente, não é o sangue que está quente, é o orgulho que está exigindo reparação imediata. E o que Jesus pede para seus algozes lá do alto do Gólgota, daquela cruz da infâmia? Justiça. Porque muitas vezes a gente também mascara por trás dessa palavra nosso desejo real. A gente não quer justiça. O nosso desejo é vingança. É que aquela pessoa que nos impôs qualquer sofrimento, ela sofra 2, 3 vezes mais o mal que ela nos causou. Nosso desejo não é a justiça corretiva de Deus, porque Deus corrige para que o indivíduo não repita. O nosso desejo é a punição dos homens. E o que Jesus pede no momento que a falta é cometida? Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O que equivale a dizer que naquela época nós não sabíamos que a vida nos devolve tudo que nós damos a ela. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, não desejou para a gente o mal que ele estava sofrendo. E como se não bastasse todos esses ensinamentos que ele deixou também seus seguidores, seus apóstolos, seus discípulos, para nos mostrar a importância do perdão. E não tem como a gente falar da importância do perdão e não lembrar aqui a figura do primeiro mártir do cristianismo medieval, Estevão. Estevão, que é condenado pelo Sinédrio à morte por apedrejamento, por influência exclusiva de Saulo, que trabalhou muito nos bastidores para que Estevão fosse assassinado dessa forma. E no dia do cumprimento da sentença, Saulo vai acompanhado de sua noiva assistir esse espetáculo que para ele é uma vitória. Por isso ele faz questão da presença de Abigail. Eles vão assistir esse espetáculo, entre aspas, mas Abigail pede para não assistir, para não ver esse homem sendo assassinado a pedradas. Mas no finalzinho da apresentação, entre aspas, ele exige a presença dela e ela se posiciona do lado do noivo. E há uma troca de olhares entre o condenado, já todo ensanguentado pelas pedradas, e Abigail, em que eles se olham e se reconhecem imediatamente. E ela fala para Saulo: Saulo, a vítima é meu irmão, a vítima é Gesiel. Saulo se assusta, né? Ele acha que é um equívoco, eles estavam procurando a Gesiel, e ali está Estevão, é a mesma. E ele então pede para que Estevão, que já está nas vascas da desencarnação, seja levado para uma sala. E ele vai junto com a Abigail conferir, né, o equívoco, o suposto equívoco de sua noiva. Não há equívoco nenhum, é ele mesmo, é Gesiel. Ela se abaixa quando ela entra na sala e vê o irmão, ela se abaixa para falar com ele, abraça o irmão. Nesse momento ela suja o vestido de sangue e eles têm ali um derradeiro diálogo. E uma palavra, uma pergunta, antes, né, eu gostaria de lembrar que o Emmanuel diz que quando ele vê a irmã ao lado dele, ele gostaria de acariciar os cabelos dela, mas ele não consegue, porque a mão, devido às pedradas que ele tomou, a mão dele está quebrada. E aí, naquele momento, eles têm um diálogo muito rápido, ele já está, né, na limiar da desencarnação. Ele faz uma pergunta que mostra bem a grandeza dessa alma. Embora ele esteja ali quase desencarnando, ele pergunta para a irmã: com quem te deixarei? A mãe já desencarnou, o pai também, ele está indo embora, então ela está ficando sozinha no mundo. E ela responde: este é Saulo, meu noivo. E o que ele diz? Alguma palavra de recriminação, alguma reprimenda? Nenhuma. Pelo contrário, ele elogia a fidelidade que Saulo teve a Moisés
e ele faz uma profecia, ele diz, ele amou Moisés até o fim, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer o Cristo, amá-lo-á da mesma forma. É uma profecia que vai se concretizar futuramente. Ela se levanta, né, depois que ele desencarna, ela se levanta para continuar a vida ao lado do noivo. Mas é Saulo, que pressionado pelas conveniências sociais, e eu diria que mais pela própria consciência pesada, ele rompe o compromisso de noivado com ela naquele momento. Ela tenta argumentar, mas ele é inflexível. E ela então volta para o lar que a acolheu e ele volta para os seus afazeres. Ele rompe o noivado, mas ele não conseguiu romper o sentimento. Ele a ama profundamente. E tempos depois ele volta, né, para reaver os laços afetivos. Só que depois de todo o sofrimento que ela passou, assistindo a desencarnação violenta e dolorosa do pai, a desencarnação violenta e dolorosa do irmão, é ela que, apesar de muito jovem, também está se despedindo da vida, acamada e acometida por um mal pulmonar. Ele então passa a visitá-la regularmente e numa das visitas que ele faz a ela fala uma frase que mostra a grandeza e a luminosidade dos irmãos de Corinto. Ela diz assim: Gesiel esteve aqui, ou seja, o irmão desencarnado foi visitá-la no leito. Trouxe-me a grata nova de que o Cristo te ama e tem grandes esperanças em ti. Nenhuma recriminação, nenhuma reprimenda de todo o mal que foi feito. E a gente abre um parênteses para trazer essa frase para os nossos dias atuais, principalmente para nós que ainda estamos encarnados. Porque nesse momento difícil que nós estamos atravessando, o planeta está sendo assim sacudido em todas as suas bases, nós estamos recebendo do alto uma dádiva de valor incalculável. Estar reencarnado nesse momento no planeta é uma bênção que a gente só vai conseguir avaliar quando desencarnarmos. Acredito que eu mesma, como espírita, ainda não tive noção do valor dessa dádiva concedida pelo alto. Porque nós estamos em pleno mar alto, com as redes na mão, para pescar todas as virtudes que nós precisamos. Fé, principalmente a fé, a esperança, a humildade. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de fazer esse gesto, de buscar essa virtude divina. Mas a humildade é necessária. A caridade, ela nunca foi tão necessária nesse momento. E nós, que estamos encarnados, estamos tendo essa oportunidade bendita. Acredito que muitos espíritos desencarnados no plano espiritual, principalmente esses que desencarnaram agora, recentemente, levados à poeira das ilusões materiais, gostariam de levantar do túmulo e prosseguir com firmeza na sua jornada. Nós estamos no nosso melhor momento de mostrarmos a Deus quem somos e aqui viemos. Desânimo? Nenhum. Desencanto? Nenhum. Nós não estamos sozinhos. Tudo que está acontecendo, Jesus previu. Nós já sabíamos que ia acontecer. Né? Que o planeta ia ser sacudido em todas as suas fases. Então, desespero. Por quê? Se o melhor a gente nunca vai perder, que é a nossa filiação divina. Então, nesse momento, vamos nos dar as mãos e ninguém solta a mão de ninguém. Suicídio nem de brincadeira. Vamos perseverar até o fim. Jesus está conosco porque mesmo. A gente fecha o parede e volta para a grandeza dessas duas aulas, né? Que já abriram um espaço enorme para todos nós. E essa demonstração de grandeza espiritual, ela me lembra também uma passagem que está lá no livro, há 2000 anos, psicografado pelo Chico e de autoria do Emmanuel. Nessa passagem, o orgulhoso senador Públio Lentz, ele está narrando para um amigo um sonho que ele teve. Na realidade, a gente observa que não foi um sonho, foi uma lembrança de uma situação que ele viveu no plano espiritual inferior na condição de encarnar. E ele diz que ele se viu num
lugar onde ele sofria muito, porque ele estava sendo cobrado por várias pessoas que estavam exigindo dele reparação imediata do mal que ele havia causado a elas. Quando, depois de muito sofrimento, ele vê a figura limpada, iluminada de um anjo vindo na sua direção. É Lívia, sua esposa, sua alma gêmea. E ele diz que ele provavelmente conhece ela de longas eras, porque ela oferece a ele as mãos fulgídeas, essa palavra me chamou a atenção, ela oferece a ele as mãos fulgídeas que ele não hesita em segurar. Ela leva ele para uma outra situação, quem lê o livro vai ficar sabendo. Mas essa palavra me chamou a atenção, fulgídia. O que é o fulgídio? Fulgídio é a mesma coisa que translúcido. É aquilo que não oferece obstáculo total à luz, aquilo que deixa a luz fluir. Por isso, esses espíritos muito elevados, eles têm essa coloração intensa, porque eles deixam fluir através de seus corpos a luminosidade do infinito amor de Deus. Quando nós somos pessoas amorosas, generosas, humildes, caridosas, nós deixamos fluir através de nós a luz do nosso Criador. Quando nós somos pessoas rancorosas, vingativas, cheias de milindres, de ódio, nós nos tornamos corpos opacos. O que é o opaco? O opaco é aquilo que retém a luz e não dá passagem a ela. Essa é a nossa condição quando nós nos recusamos a deixar fluir através de nós o infinito amor de Deus. E essa passagem me lembra uma outra situação que está lá no livro Sexo e Destino, que ficou gravado pelo Chico e o Valdo Vieira. Eu sempre esqueço do Valdo Vieira. Valdo Vieira, de autoria do André Luiz. Nessa passagem, a jovem Marita, ela está no hospital depois de sofrer um atropelamento na zona sul do Rio de Janeiro. Pelo que o livro fala, o atropelamento deve ter sido ali entre Botafogo e Flamengo, porque ela é levada ainda com vida para um hospital no centro do Rio. Ela é levada para o hospital e quando ela acorda no hospital, ela descobre que ela está cega, a pancada na cabeça foi muito violenta, ela ficou cega, ela não consegue falar e ela perdeu a conexão com o corpo. Ela já não comanda o corpo. A situação dela é irreversível, dali ela vai evoluir para a desencarnação, mas ela está lúcida, ela ouve e entende tudo que se passa dentro do quarto, e ela está na companhia do pai, que pede a ela, percebendo a proximidade da desencarnação, ele pede perdão a ela de uma falta grave que ele cometeu contra a jovem. Ela ouve o pedido do pai, ela registra o pedido, ela deixa rolar algumas lágrimas, vamos entender que ela entendeu, e o pensamento dela, que o André Luiz nos narra, é o seguinte: perdão para o meu pai, ela quer doar o perdão, perdão para o meu pai, perdão para mim, perdão para todos os que eram. Gente, ela deixou aí os 3 requisitos para o perdão: a empatia, colocar-se no lugar do outro, o amor e a humildade, quando ela reconhece que ela também é. Só que o pai pede a ela, já que ela não está verbalizando, que caso ela consiga perdoá-lo, para ela levantar a mão, para ela fazer algum gesto que ele possa entender que ela perdoou. Nesse momento que ela pensa em doar o perdão ao pai, o benfeitor espiritual, o Félix, presente ali, desencarnado e presente ali no quarto, respeitando o livre-arbítrio dela, ela quer perdoar, ele emite na direção dela alguns eflúvios magnéticos que dão condições a ela de temporariamente levantar a mão. E ela consegue, com essa infusão magnética, levantar a mão. Quando ela levanta a mão, o pai segura aquela mão e chora. Nesse momento, aproveitando a sublimidade daquele momento abençoado, o benfeitor faz uma prece ali dentro do quarto. Uma prece falando principalmente de perdão. E quando ele começa a fazer a prece, ele começa a emitir alguns raios luminosos partindo do próprio coração, iluminando o quarto.
Quando ele termina a prece é uma prece longa, falando principalmente de perdão, aquele quarto simples de hospital está simplesmente inundado de luz. A luz que o quarto irradia é tão forte que atrai a atenção de espíritos desencarnados presentes no hospital, que se aproximam e se quedam reverentes diante daquela luz. A luz é tão forte que espíritos no entorno do hospital também se aproximam daquela luminosidade. E aí a gente vê que os espíritos que a gente às vezes duvida, quando a gente escuta nas mensagens, os espíritos dizerem que quando a gente se ilumina, a gente ajuda a iluminar o mundo. Esses espíritos no entorno do hospital, provavelmente espíritos desencarnados, perdidos na treva, buscando a luz. Isso tem uma significação muito grande. E essa passagem me lembra uma recomendação muito clara de Jesus, quando ele diz para nós: brilhe a vossa luz. Nós somos filhos da luz. Não há como eternamente nós impedirmos a passagem dela através de nós. Eu acredito que hoje nós já conseguimos ser pirilampos. De vez em quando, né? Não tem como, surge um gesto de caridade, um gesto de amor, mas é preciso que nós venhamos a fazer brilhar a nossa luz. Para isso Jesus veio estar conosco, para nos ensinar as virtudes que vão nos ensinar a fazer brilhar a nossa luz. E isso nos lembra também uma recomendação do André Luiz, lá no livro Nosso Lar, psicografado pelo Chico, quando ele, logo depois de passar aquele período ali, nas regiões inferiores do plano espiritual, ele nos manda um recado valorosíssimo. Ele diz: acendei as vossas luzes antes de atravessar todas as grandes ondas. Ninguém melhor do que ele para nos dar esse recado, porque ele não acendeu as suas luzes. E o que aconteceu com ele? Ficou retido nas trevas. Então ele manda um recado para nós: acendei as vossas luzes antes de atravessar as grandes ondas. E isso nos lembra também uma passagem que está lá no livro O Céu e o Inferno. Lá na segunda parte do livro, quando Kardec nos apresenta ali os espíritos falando da sua situação no plano espiritual, nós temos lá, entre os espíritos felizes, um depoimento que eu acho assim super atual, né? Embora o livro tenha sido escrito em 1865, se não me engano, nós temos ali o depoimento da Condessa Paula. A Condessa Paula, ela está entre os espíritos felizes. Ela foi uma mulher que, quando encarnada, ela foi rica, bela e desencarna jovem, aos 36 anos. Mas era uma pessoa de muito bom coração. E um familiar lembra de fazer a evocação para saber qual é a situação dela no plano espiritual. O depoimento dela, gente, é valorosíssimo. Eu recomendo que vocês leiam. Ela vai dizer, entre várias outras coisas, não dá tempo da gente falar tudo que ela diz ali. Ela diz que naquela época, 1865, o planeta já estava no processo de ascensão para mundo de expiação, para mundo de regeneração. Expiação nós vamos, né? Para regeneração. E ela diz que a quantidade de espíritos que tem vindo a ajudar o nosso progresso é muito grande. Ela diz que é como se fosse uma grande floresta que estivesse sendo devastada. E cada um tem a sua missão. E ela mesma tem a sua missão pela qual ela se esforça grandemente. Ela vai falar como ela conseguiu chegar a essa condição de espírito feliz, né? Não foi fácil, ela passou por várias provas de miséria até conseguir enfrentar aquela que para ela foi a pior prova, a prova da riqueza, a prova pior e mais difícil, a prova da riqueza. Ela vai dizer que está num mundo onde não existe nem inveja e nem ciúme. Quando ela fala isso, ela quase me mata de inveja. Porque a gente vive num mundo onde a gente não pode dividir as nossas alegrias. Quantas e quantas vezes você quer falar uma coisa boa que aconteceu, você olha para o lado, não pode. Não pode. O colega de trabalho, não pode. E aí você se fecha, você se cala, né? E isso é terrível, porque você quer dividir, você quer dividir. Quando a gente descobre que não pode,
E ela fala mais. Ela diz que ali onde ela está, os espíritos têm uma luminosidade intensa. E ela diz, aí é o ponto que eu gostaria de chegar. Ela diz assim, brilho que as vossas vistas não suportariam, que eu buscaria as nossas vistas. Quando ela fala isso, eu me lembro do encontro de Saulo com Jesus no deserto. O que acontece com Saulo quando ele encontra Jesus no deserto? A princípio ele não vê a figura física, depois a figura que aparece para ele. Mas a princípio ele vê uma luz muito forte. E o que acontece com Saulo? Fica tonto, cai do cavalo e temporariamente fica cego. Como ela falou, brilho que as vossas vistas não suportariam. E hoje, conhecendo Cristo como nós já o conhecemos, eu diria que Jesus não apresentou um fulgor de toda a sua luminosidade, não. Jesus, na sua misericórdia infinita, ele permitiu que Saulo entrevisse um pouco da sua luminosidade. Se Saulo tivesse visto o Cristo no fulgor de toda a sua luminosidade, com certeza a cegueira dele seria irreversível. Então, olha o misericórdia de Jesus, é ou não é o príncipe da paz, da humildade e da caridade? Só Jesus, né? A gente bota uma roupa melhorzinha, já quer exibir para diminuir os outros. Jesus, com toda a sua luminosidade, diminuiu e veio até nós, nos ensinar o caminho para Deus. E aí a gente pergunta, mas como chegar a essa luminosidade de Jesus? É possível? Claro que é. Ele veio nos ensinar. Aí eu fui buscar lá no livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? O que é caridade para Jesus? Caridade para a gente é ajudar na campanha do Rio, é dar um dinheiro aqui, outro ali. Aí você dá um apoio moral para uma colega, para um amigo, né, para uma pessoa, um familiar que está precisando. E para Jesus? E aí a gente, né, dando dinheiro e apoio, você já fez as duas caridades, material e espiritual. E para Jesus, o que é caridade? Os espíritos respondem, benevolência para com todos. Então, minha gente, não é só com os nossos amigos, familiares, é com todos, inclusive com os nossos adversários e inimigos. Porque é uma recomendação muito clara dele, amai os vossos inimigos. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Amar os próprios inimigos. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem muito linda, intitulada O Ódio. Nós temos ali uma recomendação muito séria de Félix. Ele diz assim, tomai a peito amar, sobretudo os que lhes inspiram ódio, desprezo ou indiferença. Gente, por que será que eu precisei decorar isso? Porque tem momentos que só lembrando disso, você não pode ir, volta e segue o outro caminho. Tomai a peito amar, sobretudo os que nos inspiram ódio, desprezo ou indiferença. Esse será sempre o sacrifício mais agradável a Deus. Aí eles continuam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa questão da indulgência é uma questão muito séria, porque nós temos, eu falo que eu também tenho, o péssimo hábito de estar julgando sempre. E a gente nunca julga bem, a gente sempre julga mal. Gente, quando o juiz vai julgar qualquer questão, ele primeiro ouve o advogado de defesa, depois ele ouve o advogado de acusação, ele faz o confronto, ele faz a análise e ele emite a sua sentença, que nem sempre é a mais justa, porque nós somos imperfeitos, então é natural que a imperfeição flua naturalmente. Mas ele ouve as duas partes. Nós, geralmente, ouvimos uma das partes e tomamos ódio da outra. Julgamos e condenamos na certeza de sermos senhores da verdade. Isso é péssimo, isso é muito errado. Todas as vezes que eu julguei alguém, eu até gostaria de dividir, mas o tempo não dá, né? Eu fui humilhada pela minha ignorância. Que eu julguei alguém, eu descobri, né? Vamos falar das celebridades. Ah, esse cara é louco, esse cara é
depois, quando você toma conhecimento da história de vida, do possível louco, você descobre que você está diante de um sobrevivente. Ele está emergindo de tragédias que a gente nem imagina. É um guerreiro lutando pela vida e a gente está tentando afinar. Então, vamos abolir esse julgamento, né, infeliz. Vamos dar ao outro o direito que Deus dá de viver a própria vida e ser corrigido no momento certo. Tem uma notinha de Kardec, aliás, não é uma notinha, é uma nota grande e maravilhosa, mas só dá tempo da gente ler um trecho que diz assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai uns aos outros como irmãos. Gente, eu adoro essa fala de Jesus: amai uns aos outros. Porque se é para amar, eu amo, do meu jeito, mas eu amo. Mas não foi isso que Jesus falou. Que Jesus falou: amai uns aos outros como eu, no caso ele, vos amei. Aí complicou geral. Complicou geral que vai bater lá no nosso velho problema: orgulho e egoísmo. Porque Jesus amou com total despreendimento e nunca exigiu reciprocidade de ninguém. Nem de seus discípulos, de ninguém. O nosso amor, entre aspas, ele é tão limitado que a primeira coisa que a gente faz com tudo aquilo que a gente acha que é nosso é colocar na frente o pronome pessoal possessivo. Meus amigos, minha família, minha casa, meu carro, meus bens. Gente, a gente esquece que tudo está conosco por acréscimo da infinita misericórdia, que prevê e provê a todas as nossas necessidades. E outro erro grave que a gente comete é a questão da reciprocidade. Porque eu te amo se você me ama. Agora, se você não me ama, acabou o amor. Eu me lembro uma vez eu perguntei para um amigo, quando acabou o casamento dele, eu perguntei: mas por que acabou assim, de repente? Ele falou: porque acabou o amor. Resposta errada. Porque o amor não acaba. O amor é eterno. Por que Jesus nunca foi econômico em nos amar? Ele sabe quem nós somos. Ele sabe todos os nossos defeitos. Nós o expulsamos daqui de uma maneira horrível e ele volta. E ele volta sempre. E ele está conosco sempre. Por que ele conosco? Porque ele sabe que a fonte de amor da qual ele se nutre, ela é uma fonte inesgotável. Ela é inexaurível. Ela flui abundantemente sobre aquele ser que é amado, mas também e principalmente para quem ele ama. Por isso, ele nunca foi econômico em nos amar, porque ele sabe que essa fonte é o amor de todos os amores. É Deus, nosso Pai. Por isso ele nunca economizou em nos amar. Por que a gente fala que o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de Deus? Sem querer desdenhar do amor dos pais também, porque a gente sabe que tem pais maravilhosos, né? Mas por que a gente fala isso? Porque o amor, claro que também não estou falando de todas as mães, né? A gente sabe que existe uma diferença profunda entre ser mãe e ter filhos. Tem pessoas que nunca foram mãe, no entanto, tem uma capacidade de amar que transcende a consanguinidade. E outras que têm filhos e não conseguem amar seus próprios filhos. Eu estou falando daquelas mães que a felicidade delas é ver a felicidade dos filhos. Que os olhinhos dela brilham quando vê o filho feliz. Porque esse amor se aproxima do amor de Deus, porque aquele amor do eterno dá. Quem é Deus? Além de tudo que ele já é para a gente. É o doador universal de bênçãos. É o pai que adora distribuir para os seus filhos as suas bênçãos. Esse é o amor de Deus. É o amor de eterno fluir e que a gente ainda não aprendeu. A gente acha que é troca. Amor que espera reciprocidade não é amor. É troca. É conveniência. Está conveniente para mim. É escambo. É comércio. Mas não é amor. Que o amor flui naturalmente. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos que eu gosto muito. A
pergunta 839, quando Kardec pergunta assim: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta é longa, a gente vai tentar condensar. Os espíritos dizem mais ou menos isso. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas levam ao progresso. Mas a mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Por que essa primazia da caridade? Porque o que é a caridade, gente? É o amor em ação. E por que a falta de interesse, né, na caridade é que dá essa primazia? A gente lembra aqui uma outra recomendação dele: não saiba, eu não sei se estou citando a mão certa, mas não saiba a mão esquerda e dar a direita, ou não sabe a direita. Por quê? Porque quando você dá e mostra para todo mundo, olha aqui, eu estou ajudando esse necessitado, o amor já fugiu, porque você humilhou a criatura. A criatura temporariamente necessitada acabou de ser humilhada. Isso não agrada a Deus. Agora, quando você oculta a mão que dá e você dá por prazer de dar, você envolveu aquela pessoa numa aula de amor. Isso agrada a Deus. Bateu lá no sentimento que agrada a Deus. Porque Deus acompanha tudo na nossa vida. E o desejo dele é que nós desenvolvamos esse sentimento para entrar na posse da nossa herança divina. Deus está conosco sempre. Alguém aqui acredita que naquele momento ali, na ida para o Calvário, Jesus estava abandonado por Deus? Com certeza não. O que Jesus fala para Pilatos quando ele pergunta se ele é o rei dos judeus? Entre outras coisas, ele vai dizer: se o meu reino for deste mundo, a minha gente houvera combatido e impedido que eu caísse nas mãos dos judeus. Eu sempre quis estar entre a gente, mas isso aí é para quem pode. Então, quem ser espírita é para quem pode, né? Aquele momento que Jesus vai na direção do Calvário, tem um pensamento do Emmanuel que eu gosto muito e que explica bem essa situação. Ele diz assim: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas de vida eterna, como divino mestre, também irás só. Aí a gente lembra que Jesus não estava dilatando as conquistas de vida eterna porque ele já as tem. Ele estava nos ensinando o caminho para Deus. E o Emmanuel continua: também irás só. Não espere por teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Chega um momento na vida da gente que a nossa maturidade espiritual, ela exige de nós um testemunho de amor. Porque até aqui nós vivemos cercados de amor. O amor flui abundantemente para cada um de nós. Chega um momento que a gente pede a Deus: meu Deus, me ajuda a te mostrar que eu só como eu amo. Eu também te amo. E esse é o momento de testemunho que Jesus exemplificou para cada um de nós. É o momento em que o Filho glorifica o Pai, mas também é glorificado pelo Pai. Aquele momento ali da cruz, aparentemente, onde Jesus estava abandonado, ele não estava abandonado. Ele tinha uma legião de seres celestiais no entorno daquela cruz. Aquela cruz estava muito mais iluminada do que o que a gente possa imaginar. Meus irmãos, a gente sabe que um espírito do nível do Chico Xavier, quando desencarna, tem uma legião de espíritos querendo prestar homenagem a ele. Agora, ele vendo isso, a potência do Cristo, ao amor de Jesus. Aquela cruz estava cercada, Jesus estava cercado de amor, estavam todos ali, aguardando a liberação do Mestre para prestar a sua homenagem. E aquele bom ladrão, de quem eu tenho uma profunda inveja, não dos maus feitos dele, porque eu já tenho os meus, mas da presença divina ao lado dele. Eu tenho para mim que, além dos méritos que ele tinha, né, senão não teria sido abraçado por Jesus naquela hora, ele entreviu alguma coisa da claridade no entorno daquela cruz. Por isso, o pedido desesperado dele: quando entrares no teu reino,
lembra-te de mim. Ora, por que eu vou ficar na escuridão tendo essa luminosidade imensa do meu lado? E Jesus, nosso mestre maior, não poderia ter tido outra atitude, além daquele que teve, abraçar aquele irmão. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos auxilie a todos nós a buscarmos esse caminho de luz, a iluminarmos as nossas almas, a acendermos em nossas almas as fagulhas divinas, para que um dia, quem sabe, nós possamos dizer como o apóstolo dos gentios: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Meus irmãos, que Jesus nos auxilie e nos ampare a todos, nos ajudando a vencer nossos verdadeiros inimigos. Para aqueles que eu vou ver, até breve. Para aqueles que eu não vou ver mais, um Feliz Natal para todos.